transformar o mundo. É para isso que a gente emprega a nossa energia. Se o planeta pede cuidados com os recursos naturais, empregamos a nossa energia na busca de fontes limpas e renováveis e em responsabilidade socioambiental. Se a vida é amiga da arte e inspira as pessoas e a sociedade, apoiamos cada vez mais a cultura mineira. Se no agro ou na indústria, as empresas mineiras precisam produzir e crescer, a nossa energia trabalha para transmitir, acima de tudo, confiança. É assim que a CEMIG ajuda a transformar a vida dos mineiros. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Iniciamos agora o nosso CEMIG Day, 29º Encontro de Relações com Investidores, da CEMIG. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores. É um prazer receber todos vocês aqui. Gostaria de cumprimentar a todos que participam conosco dessa agenda, que tem o objetivo de apresentar os principais acontecimentos e as principais iniciativas da empresa ao mercado. Um encontro especial, pela primeira vez em São Paulo, no Centro Financeiro do Brasil, aproximando-se mais do mercado investidor, sem deixar de lado a nossa mineiridade. É o café coado na hora, o pão de queijo quentinho, a boa prosa, sempre regada da nossa hospitalidade, que não se encontra em qualquer lugar. Serão momentos de discussões estratégicas, networking e muita oportunidade de conversarmos. Antes de abrir a nossa agenda, solicito a todos que coloquem os telefones celulares no modo silencioso. Nosso encontro também está sendo transmitido através da plataforma no Zoom. E obrigada também a todos que nos acompanham de forma online. Para abrir o nosso encontro, tenho a satisfação de chamar ao palco o presidente do Conselho de Administração, Márcio Luiz Simões Uti. Por favor, senhor Márcio. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Palco meio deslocado aqui, a gente não sabe se olha para lá, para cá, né? Fica meio no centro, assim, né? Desequilibrado. Bem, eu vou tomar de vocês talvez 10, no máximo 15 minutos aqui, para falar alguma coisa. Primeiro, um pouquinho do passado e depois para frente, onde é que a gente vai. Eu estou na CEMIG desde que o Zema, exatamente no mesmo mandato do Zema, quando o Zema começou, nós também começamos. Eu presido o conselho desde aquela época. Quando o Zema foi eleito, a CEMIG valia aproximadamente 10 bilhões de reais. Ontem a CEMIG chegou perto de 36 bilhões de reais nesse período. Só que nesse período, além disso, pagamos 12,7 bilhões de dividendo, 12,7 de dividendo, ou seja, além desse valor, tem mais esse dividendo que foi pago nesse período. As ações preferenciais cresceram 394% até ontem. E as ações ordinárias cresceram 457% até ontem. Então, esse aqui foi construído, vamos dizer assim, em termos de preço, né, nesse período. Mas preço é uma coisa, valor é outra. Eu acho que o que nós fizemos na CEMIG foi mais do que preço, foi valor. E esse passado, né, que me refiro, a gente fez coisas erradas, a gente pisou na bola algumas vezes. Mas, felizmente, a gente acertou o chute mais... A gente bateu na trave, fizemos gol de placa, bicicleta, tomamos o gol embaixo da perna, frango também faz parte, mas a gente conseguiu cometer mais acertos do que erros. Isso foi muito bom para a gente. Então, quais foram os erros assim, aprendizados? A gente demorou muito, por exemplo, até conseguir vender a Light. Nada contra o ativo Light, mas dentro da CEMIG não tinha sentido. Tanto é que a gente vendeu e para a gente foi muito bom. A Renova, a gente tomou um baile para a gente poder resolver a Renova. Foi um baile, foi para lá, vem para cá, faz a FAQ, vai, vem, volta, recuperação judicial, foi um baile. Podia ter sido mais rápido. Olhando para trás, eu não sei como, mas eu sei que podia. Certamente eu descobri um jeito novo se fosse fazer outra vez, né? Então, são coisas que a gente olha para trás e fala, podíamos fazer melhor. Eu acho que em relação, assim, o que a gente fez melhor, em minha opinião, não foi nem o preço que está aqui, que foi consequência. O que fizemos melhor foi aquilo que as pessoas não podem destruir. É difícil, você faz uma coisa boa, a pessoa vai lá e faz uma errada depois, você perde tempo de ter feito. Mas o melhor que nós fizemos foi a gestão de pessoas.
Eu acho que nós temos um time na CEMIG extremamente alinhado no conselho. A gente foi escolhendo os conselheiros, não tem conselheiro por acaso, a gente foi atrás para escolher. A nossa diretoria, os vice-presidentes, a diretoria, os superintendentes, os gerentes, a alta gestão da CEMIG. Ah, mas todo mundo é nota 10? Só se eu fosse idiota para dizer que sim, é óbvio que não, né? É claro que tem nota 12, 13, é claro que tem ações que precisam ser feitas, mas os acertos foram muito maiores do que os erros. A gente evoluiu muito nesse sentido. Não se constrói números como esse com uma equipe ruim, sabe? Eu não conheço ninguém que tenha planejado ser Alexandre ou médio. Todo mundo quer ser Alexandre ou grande, né? Alexandre ou pequeno. Não existe isso. Então, assim, a gente também planejou coisas grandes, planejou fazer coisas bacanas. Mas esse planejamento só foi executado porque havia ali dentro, e há lá dentro, mão de obra com inteligência, com capacidade, com raciocínio. A gente tem um mix, né, dentro da CEMIG de pessoas que entraram há muito tempo, pessoas concursadas, inteligentes, capazes, que estão lá dentro, desempenhando a função muito bem. Tem pessoas novas que entraram depois. Nós temos a Adnuto, fizemos tudo. Fizemos uma equipe que realmente construiu esse resultado. Então, para mim, se eu olho para trás, assim, um grande acerto que nós fizemos foi esse. Eu olho para o nosso time assim, eu fico muito feliz de ter o time que nós temos hoje, que é realmente um time bacana, um time que dá alegria, um time que vai para frente, que olha para o futuro para descobrir o que será a nossa manchete daqui a 10 anos. O que vai anunciar? O que vai dizer para a CEMIG em 10 anos que será a CEMIG, né? Essa manchete não está escrita ainda. Mas a gente pode escrever essa manchete agora, é só esperar o tempo passar para lê-la lá na frente. Podemos preparar o que é que nós vamos ser daqui a 10 anos. Eu consigo pensar nisso. É óbvio que é uma empresa ainda pública, né? Não é privada ainda, então tem as questões todas relativas a ser uma empresa do governo, controlada pelo governo de Minas Gerais, mas, portanto, a hora que muda o governo, acaba mudando algumas coisas, mas se eu olho para o lado da empresa, pensando naquilo que a gente pode construir, certamente, olhando para frente, há muitas coisas que a gente pode fazer ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós saímos de 10 para 35, 36 bi, pagamos 12,7 bilhões de dividendos, crescemos 394% nas ações preferenciais, 457% nas ações ordinárias, eu pergunto, é o limite? A resposta é sim, não, não é o limite. Há muita coisa a ser feita ainda. Então, ainda tem mais privatizações que a gente pode fazer, ou melhor dizendo, tem mais empresas que a gente pode monetizar, botar para dentro ativos de baixa rentabilidade operacional, a gente pode fazer. Temos PCHs, temos coisas que a gente pode fazer para tornar a alocação de capital da CEMIG mais eficiente, tornar a alocação de capital mais própria e fazer isso crescer. Nós temos um mercado enorme na CEMIG Sim, que podemos absorver, temos que botar para dentro, fazer andar. Temos a Gasmig, que é uma empresa que tem assim, um campo grande, muito grande para crescer. Está aqui o Carlos, que acabou de entrar com a gente agora, mais recente, está aí tem 15 dias, acho que nem 15, né, Carlos? 10, sei lá. Mas super experiente, enfim, alguma coisa menos de 30. Mas, assim, pessoa experiente, conhece o setor e acabou de entrar com a gente agora. Nós temos a própria CEMIG. A hora que eu olho para a CEMIG, eu penso assim, eu sempre digo isso para o Reinaldo, para os nossos conselheiros, assim, o cliente tem que estar sentado no centro da mesa. A gente tem uma felicidade que, ao mesmo tempo, é um vício, né? Quando é boa, é hábito, quando é ruim, é vício. Esse é um vício. É uma empresa que a gente vai dizer assim, parece aquele avião que estava indo daqui de São Paulo para Lisboa, aí tinha uma aeromoça russa, perguntando para um passageiro, que era, eu acho que era japonês, chamava Manuel, perguntou quais são as opções de jantar. Ela falou assim, sim ou não. Então, assim, essa é uma opção muito clara, né? É sim ou não, não tem que escolher o jantar. Então, para nós é mais ou menos isso. Qual a sua opção de energia elétrica? É sim ou não. A pessoa, se não quer botar uma lamparina em casa, tem que aderir a CEMIG, no consumo cativo ainda. A pergunta é assim, e quando não for cativo? Será que as pessoas vão escolher a CEMIG? É para isso que nós temos que trabalhar no futuro, para destravar esses valores. É pensar assim, quando for zero de consumidor cativo, todos forem consumidores livres e puderem escolher de quem comprar, como você escolhe hoje uma linha telefônica, como escolhe a sua TV a cabo, como escolhe o que você tem que escolher, neste momento, a gente será escolhido? Se a resposta for não, terá sido uma grande derrota para esse time que eu falei que é maravilhoso. Eu vou voltar atrás, nós somos maravilhosos, mas a gente não conseguiu chegar em tempo hábil para atender esse anseio do consumidor. Chegando aqui o nosso secretário, Fernando Passalho. Obrigado, Passalho, pela presença. Secretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, da sede, né? Mas, se a gente chegar na frente e houver opção, né, e haverá esse dia, de as pessoas dizerem sim ou não para a gente, para a escolha da CEMIG, e as pessoas disserem não, esse time que eu disse assim, outrora maravilhoso, não é maravilhoso, é um time fraco, que não conseguiu trabalhar para que a CEMIG pudesse ser a escolha quando a escolha pudesse ser feita. Quando não for sim ou não, mas assim, eu quero escolher, como você escolhe hoje o que você vai fazer, a gente terá que ser escolhido. Se não for escolhido, vamos botar uma derrota. Ah, mas nós não fomos escolhidos porque atrasamos o atendimento em casa. 2 derrotas. Não fomos escolhidos porque a gente estava acostumado a ser uma empresa que tinha consumidor cativo. 3ª derrota.
Não fomos escolhidos porque a gente não teve tempo. Quarta derrota. Porque nós temos tempo para tudo. Se a gente disser que a gente não fez isso porque não teve tempo, é como você assumir que foi mordido por uma tartaruga e não teve tempo de fugir. É uma loucura, não faz sentido, entendeu? Não encaixa. Então, olhando para frente, eu percebo assim, o que é que a CEMIG vai crescer ainda? Vai crescer porque há ações dentro da empresa para plantar o futuro, e vocês que investem na empresa têm que entender isso, a gente será melhor do que é hoje, não só maior, mas será melhor do que é hoje, e há ações mais práticas e imediatas, melhor alocação de capital, ajuste melhor dos nossos investimentos, né, que são já bastante grandes, aí a gente deverá ter, o Reinaldo vai falar na apresentação dele, mas uma boa parte dos investimentos já realizados, investimentos nunca feitos na CEMIG no período que foi feito. O período que nós fizemos, o Reinaldo tem um número que eu não me lembro de cabeça agora, mas assim, é uma coisa gigante em relação ao que foi feito até então. Então, esses investimentos vão para a tarifa, são investimentos que nós vamos realmente cobrar por eles e virão da tarifa e vai aumentar a nossa rentabilidade na CEMIG. Por quê? Porque a alocação está sendo feita de maneira correta. Então, olhando para frente, eu percebo oportunidades de mercado que a gente vai absorver e percebo oportunidades estruturais, com investimentos, com ativos, com melhorias, que realmente fará a empresa ser ainda melhor do que é hoje. O que mais? O que mais é assim, o governador Zema, desde o primeiro mandato dele, ele falou, foi público, falou assim, eu quero privatizar a CEMIG. No segundo mandato, falou a mesma coisa, quero privatizar, portanto, não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Se eu estiver falando uma novidade, realmente a pessoa não está atualizada. Então, ele já falou isso várias vezes. E nós que estamos na CEMIG concordamos com ele. Não podemos dizer, se não concordássemos, não estaríamos lá. Então, seríamos, no mínimo, sem responsabilidade, sem noção do que está fazendo. Então, eu falo, quero privatizar. Eu não quero, estou lá, o que eu estou fazendo? Estou perdendo meu tempo. Quero privatizar, nós queremos também, achamos que é uma boa saída. Então, obviamente, é um movimento importante, é um movimento que depende do acionista controlador. A empresa é o objeto privatizado, não é o poder decisório. A decisão é do dono da ação. Quem que é o dono da ação? O governo. Então, é uma decisão do governo, é uma decisão nossa. Eu só estou colocando esse ponto porque é um ponto importante para quem investe na CEMIG saber que há realmente essa visão de longo prazo, a gente tem que ir atrás dessa ideia, porque é realmente uma ideia importante que pode realmente destravar mais valores ainda para a companhia. O que muda muito em ser privatizado e ser público? Na CEMIG há coisas bem pragmáticas assim. Por exemplo, você vai fazer um investimento, você não escolhe seu fornecedor, tem que fazer uma licitação, vai, volta e tal. O Osias está aqui, sofre com isso aí, o Marney que está ali também, as pessoas que estão direto. Você não escolhe o seu fornecedor. Mas me diga uma coisa, vocês trabalham em empresas, bancos, alguma coisa, alguém escolhe o fornecedor de vocês? Você vai colocar lá, trocar o sistema de informação. Quem escolhe são vocês, sabe? Você não faz uma cotação e compra o mais baixo. Nem sempre o mais baixo é o melhor. E o preço mais baixo, me refiro. E, às vezes, pode ser que seja o melhor. Que bom, quando acertamos, mas quando não é, nós erramos. Então, você não escolhe o seu fornecedor. Uma empresa privatizada escolhe o seu fornecedor. Você não contrata a equipe que você quer contratar. Você contrata quem passou no concurso. O que não quer dizer que é ruim, que as pessoas que passaram são ruins. Absolutamente. Se passaram, são geniais, estudaram, prepararam, está tudo certo. Mas você tem que alocar a pessoa certa no lugar certo. De repente, faz uma prova igual para todo mundo, as pessoas passam no concurso, mas você quer um cara que pense, não um cara que passe no concurso, que pense diferente. Esse cara não entra, porque no concurso ele passou, você tem que contratar. Mas aquele perfil que eu quero, eventualmente, não é aquilo que realmente eu preciso. É claro que há acertos, mas é claro que há desvios. Então, são melhorias que você pode fazer. A agilidade de uma empresa privada, isso também tem que estar no preço, tem que estar numa planilha de vocês. Olha, o que ganha aqui dentro se eu puder contratar meu fornecedor? O que ganha aqui dentro se eu puder contratar exatamente cada um para cada vaga e não contratar no atacado por um concurso? Qual a melhoria que tem nisso aí? Qual a agilidade que tem? Quanto vale? Então, são pontos importantes que deveriam estar no Excel e dizendo assim, olha, ao fazer isso, destrava esse valor vai para o valor da companhia. Porque são pontos importantes para a gente olhar para o futuro. Mais do que isso, e finalizando a minha fala, eu penso assim, o alinhamento que nós temos hoje na CEMIG, com o governo, com a ANEEL, com as pessoas todas que tem para comparar os resultados que nós temos que prestar contas, né? DEC, FEC, outros números, investimentos e tal, são números muito bons e são números crescentes. Então, nós temos hoje realmente uma melhoria grande nos principais indicadores que são cobrados pela ANEEL e também indicadores importantes, que são importantes para o acionista controlador, que é o governo de Minas Gerais, que é uma empresa pública ainda. Então, isso tudo traz para a gente uma tranquilidade grande por saber que nós estamos cumprindo esses indicadores e superando os indicadores. Há algumas curvas assim, mas são outros muito importantes. Há indicadores que não estão lá na ANEEL, mas que são muito importantes. Por exemplo, o indicador de recebimento. A gente é uma arrecadadora, né? Hoje, nós praticamente não temos, a gente recebe mais do que a gente faturou no mês.
Por quê? Porque você tem realmente atrasados que você bota para dentro, resultado da arrecadação da CEMIG é muito mais alta, isso traz resultado para a gente. Por quê? Você pode pagar com Pix, você paga com sinal de fumaça, tambor, você se vira e paga, porque tem vários caminhos, várias facilidades que não havia antes. Então, houve fatores que melhoraram também nesse sentido, para a gente ter essa facilidade de lidar mais de perto com o cliente. Eu vou cortar a sua luz, eu não pago mais uma taxa para o cara que corta, aí o cara volta, vamos religar outra taxa para o cara que religa, você paga, o cara vai de moto, vai, cobra, ou você paga uma taxa só, tá certo? Está dentro daquele perfil, dentro daquele padrão colocado, paga uma taxa só, e se o cara pagar a conta de luz na hora, você já nem corta, já paga na hora, vai, pagou, está resolvido, você tem uma vantagem muito grande. Na nossa parte de tecnologia, é incrível os saltos, nós não subimos rampa, nós demos saltos, foram quantum leaps assim que a gente fez, assim, não subimos uma rampa, porque houve mudanças tão significativas, seja no atendimento ao cliente, com os apps, com a facilidade maior que nós temos, com os convênios que nós fizemos para melhorar o atendimento ao cliente, que não dá para você medir em rampas, tem que medir em subidas. Os sistemas de gestão, abandonamos sistemas proprietários para entrar em sistemas abertos, onde a gente pode realmente fazer melhorias e melhorias significativas no nosso sistema de gestão na relação com o cliente, também sistemas de compra. A gente comprava, né, de uma maneira que você não tinha um padrão, uma referência clara daquilo que você estava comprando. Hoje você tem a lista COGE, que você vê os preços, sabe o que é que está acontecendo, você consegue fazer uma concorrência explorando aquilo que tem de melhor, ainda que não explore tudo que tem de melhor, mas você explora o que tem de melhor possível nesse momento, com as limitações que tem, sendo a empresa com a estrutura societária que ainda tem. Então, assim, houve muitas melhorias. Portanto, se o passado que eu falei para vocês é curtinho, né, a gente valia tanto, vale tanto, ajustamos as pessoas, tropeçamos algumas coisas, acertamos outras, isso é verdade. Na hora que você olha para o futuro, eu conseguiria ficar falando aqui mais 10, 15, 20 minutos aqui, só que encher o saco de vocês. Então, as pessoas da CEMIG vão falar para vocês aqui, vão expor com mais detalhes os pontos que eu estou colocando aqui, certamente serão objeto aqui da fala de vocês, seja na distribuição, seja na geração, na transmissão, na tecnologia, em recursos humanos. A gente tem novidades para contar para vocês de coisas boas acontecendo em todas essas áreas. Então, é só um pouquinho de paciência para ouvir, eu sei que é um dia longo, mas eu acho que haverá certamente motivos para vocês acreditarem que o que a CEMIG fez em termos de valor de mercado não foi uma subida para depois descer, é uma subida para ficar. Então, se você olha as empresas ao longo do tempo, se olha o gráfico da Apple, da Microsoft, do Walmart, sei lá, de quem quiser, há sempre subidas e descidas, há uma oscilação. Mas o importante é a resultante, a reta que é resultante, o grau de volatilidade que essa companhia tem. Então, essas melhorias que foram feitas são melhorias que não podem ser destruídas. Você não pode mudar a administração se mudar o governo, dizer, agora eu vou desimplantar as melhorias todas, vou voltar a fazer conta no ábaco aqui dentro, na calculadora de perna. Eu não consigo imaginar isso. Portanto, eu acho que são plantas que foram feitas e que nasceram e que ficarão na CEMIG, ainda que haja alguma mudança pela frente. Certamente haverá, não tem nenhum governo que é eterno, né? Então, a gente está ainda com o governo controlando, digo ainda, porque a intenção do governador não é essa, e nossa também, obviamente, mas temos que contar com essa possibilidade de, eventualmente, não acontecer ou não acontecer no tempo que a gente quer. É isso, pessoal, super obrigado a vocês, um bom dia, espero que curtam bastante o evento aí. Obrigado. Obrigada, Márcio, pela apresentação, pela fala, né, na abertura do nosso evento. E dando sequência, eu chamo ao palco o presidente da companhia, Reinaldo Passanese Filho. Andou aqui, né? Carol. Como que é? Oi? Oi. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Muitíssimo obrigado de estarem presentes aqui, né? Mais um CEMIG Day, 29º Encontro de Investidores. Eu acho que vou começar aqui, né? Saudando o Márcio, né? O Fernando, secretário de Desenvolvimento Econômico, agradecendo o apoio do Márcio e do Fernando para toda essa transformação que a gente tem feito. Mas eu acho que o que o Márcio colocou aqui é o nosso dia a dia, né? É ter um conselho participativo, um conselho que questiona e uma vontade nossa de incorporar esses questionamentos e seguir uma transformação, né? Então, para mim, o Márcio colocou aqui o que é uma reunião do conselho, entendeu? Que é não é isso? Tem um outro conselho aqui,
outro conselheiro, Afonso Henriques, foi diretor-geral da ANEEL, nosso conselheiro, conhece o setor elétrico como poucos, e o nosso conselho tem essa característica, né? E o Fernando e o governador Zema trazem essa característica de estimular a gente a buscar mais. E o que eu acho que a gente está trazendo é uma história de congestão, melhorar a eficiência, fazer uma alocação de capital superior e ter protagonismo de liderança. Acho que é isso que a gente tem trabalhado, começando com pessoas. Então, eu vou começar aqui com o exemplo do Márcio, e para dar um exemplo do que é o Conselho, e para dar um exemplo também do que são esse apoio do Conselho. Quando eu cheguei na CEMIG, tinha uma situação particular que era todo o corpo de liderança, gerentes e superintendentes, precisavam ser concursados. A gente não podia trazer pessoas de mercado. Existia pessoas de mercado, as pessoas de fora da CEMIG, não gosto muito de falar pessoas de mercado, né? Então, nós podíamos ter diretores vindo de fora, mas todo o corpo de gerentes e superintendentes era um pessoal concursado, como o Márcio disse, tem uma super qualidade, mas às vezes não tem o perfil que a gente quer para aquele momento. Bom, então, eu tive a ideia, né, tivemos a ideia de flexibilizar isso e aprovar no Conselho a liberação para que a gente, quando eu pedi 30% por cargo, quer dizer, 30% dos gerentes, 30% dos superintendentes, né, que podiam ser de origem não concursada. O Conselho deu 40%. Né? Então, assim, o Conselho não deu só 30%, ele deu 40% e 40% indistinto. Né? Então, assim, eu acho que mostra um pouco o que a gente busca de transformação e o que a gente tem tido de apoio, porque a gente pediu 30% e ganhamos 40%. Né? E eu acho que aqui traz, do ponto de vista do que é a essência da gestão e do ponto de vista do que são os resultados, eu acho que esse quadro aqui é um quadro legal. Eu chamo assim de back to the basics, entendeu? Que é assim, vamos buscar ser eficientes e vamos buscar fazer uma alocação de capital naquilo que a gente conhece e naquilo que tem rentabilidade garantida. E é isso que a gente acabou fazendo. Né? Então, está aqui, ó, resultados de 2009 a 2018. A empresa não cumpria os parâmetros regulatórios de eficiência operacional, seja PMSO, né, despesas operacionais, seja perdas técnicas. Gente, a empresa queimou 15 bilhões de reais acima das despesas regulatórias. Hoje nós estamos enquadrados nas despesas regulatórias. Então, quando a gente coloca a WOC regulatória, a gente tem toda a capacidade de gerar o valor de acordo com a WOC regulatória. Porque antes, esse valor desaparecia, porque a gente tinha despesa superior. Tá certo? Coloque 15,2 bilhões por 10 anos, você vê o tamanho do ajuste por ano. É 1,5 bi por ano. De um PMSO de 3. Né? Então, assim, é um ajuste muito significativo. Né? Esse, para mim, é o back to the basics e assim, efetivamente, aqui, como disse o Márcio, ainda tem coisa para fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para mostrar, porque esse é um exemplo meio bobo, né? Porque, obviamente, é de exemplo mesmo, né? Porque, obviamente, assim, quando também, eu não me lembro, vamos dizer, quando eu cheguei, nós tínhamos 2 prédios alugados. Para quem conhece ali a CEMIG, era o prédio da Avenida Barbacena e um prédio ao lado, que é onde está o Banco Inter hoje. Os 2 eram alugados. Nós devolvemos o primeiro prédio. Primeira esforço de redução e de gasto de eficiência. Diminuímos o aluguel, né? Bom, o que nós fizemos, Léo, pelo amor de Deus, 3 meses atrás? Pegamos o nosso prédio e devolvemos os 5 andares.
Então, hoje nós usamos 50% da área alocada que existia em 2020 para a mesma sede, gerando o mesmo resultado, porque as pessoas continuam lá, né? Então, eu acho que dá um pouco a ideia do que era e do que a gente segue fazendo, porque esse exemplo do aluguel é em 2 etapas. A gente fez o primeiro, fez o segundo e, obviamente, a gente segue buscando oportunidades de eficiência. A segunda, né, aí o Márcio também comentou isso, nós saímos dos ativos que a gente pouco conhecia e não tinha controle, e nós estamos concentrando todos os nossos investimentos nos negócios que nós conhecemos e em Minas Gerais. Então, esses números aqui, para mim, assim, a CEMIG investiu em participações minoritárias, usualmente fora de Minas, quase 40 bilhões de reais. É dinheiro para caramba, né? 39 bilhões de reais, Light, Renova, Santo Antônio, Axion, Ativas, né? Aliança, Belo Monte. São 39 bilhões de reais. A destruição líquida de valor, destruição de valor aqui, destruição de valor econômico, são quase 14 bilhões de reais. Tá? Quando nós chegamos, né, Márcio, 75% do tempo, eu me lembro disso perfeitamente, quando o Bellini, quando eu assumi e fui fazer como fala isso, passar o bastão, né, do Bellini, ele falou, cuidado, 75% do tempo é para tratar dessas participações acionárias. Gente, hoje é zero. Zero, né? Está aqui, né, o nosso conselho, está aqui a diretoria. Hoje o que nós temos é rentável, né? Todos os ativos problemáticos, né, distressed, absolutamente desinvestidos. Então, com isso, nós recuperamos 13 bilhões de reais. Então, ao invés de gastar 39, nós recuperamos de caixa 13 bilhões de reais. E aqui a gente está colocando o valor de venda mais o valor de aporte de capital. Né? Porque nessas empresas a gente tinha que ficar aportando capital. Né? Quem acompanha aqui sabe o quanto que Santo Antônio teve um grande aumento de capital recente, Light fez vários aumentos de capital, Renova fez aumento de capital, além de ter entrado em recuperação judicial. E aí vocês não imaginam o que é recuperação judicial para uma sociedade de economia mista, com o que a gente chama de risco de desconsideração da personalidade jurídica. Então, saímos de todos esses ativos. E, obviamente, que, como investia muito em participação minoritária, deixou de investir na rede. Então, né, naquela época, se investia em distribuição, menos do que a depreciação. Hoje está aqui, no Marney, nós estamos investindo 4 vezes a base. Aqui é a depreciação. Então, hoje nós estamos executando o maior plano de investimentos da história, 49 bilhões de reais. 49 bilhões aqui, gente, eu estou somando 19 a 28. Tá? Então, só para ficar bem claro, né, o nosso plano estratégico 24, 28, 35, é isso? 35,6? Né? Por favor, né, Carol? 35,6, mas aqui a gente está falando o seguinte, de 19, né, 10 anos, não só 5, de 19 a 28 são 49 bilhões. Se eu olhar isso aqui na média, dá 5 bilhões de reais por ano. Tá? Quase todo ele em negócios regulados, que ficaram muito tempo sem investir, portanto, são prudentes. A gente tem capacidade de investir sem risco de glosa pela ANEEL. Né? E a outra coisa, né, para trás, nós obviamente perdemos as usinas, né, São Simão, Jaguara, Miranda, quase 3 giga, e hoje a gente tem toda a capacidade financeira para conseguir renovar a concessão dessas usinas. Mas eu acho que aqui dá um pouco esse retrato, né, que o Márcio está colocando e que, obviamente, a gente tem uma eterna insatisfação, uma insatisfação positiva, né, Márcio? Da gente estar sempre buscando mais, e eu acho que é isso que nos motiva como pessoas, como equipe, o tempo todo buscando mais, mas é isso aqui, ó, voltar ao básico, ser eficiente e investir nos negócios que nós entendemos e que nós temos controle. Né? Porque, assim, é muito difícil para uma empresa estatal ser minoritária
os acionistas que a CEMIG resolveu ter, à época. A gente foi minoritário como pessoa física. Né? Não é fácil. Então, assim, não adianta, nós não somos um private equity. Mas aonde a gente conhece, a gente pode fazer extremamente bem feito. E é isso que a gente está fazendo. Então, estamos investindo 49 bilhões de reais. Já investimos ali, 13,6 bilhões. E aqui está a distribuição. Eu gosto muito daquela frase, que eu acho que é uma frase muito forte, que é a base do nosso planejamento estratégico, que chama focar em Minas e vencer. 100% desse investimento aqui é em Minas. Né? Assim, que é o território que nós conhecemos e que é o nosso acionista controlador, é o governo do Estado de Minas Gerais. Né? Então, acho que faz todo o sentido. Desse valor, a gente tem 80% em negócios regulados. Tá? Então, se você somar distribuição, 33 bilhões, transmissão, 5 bilhões, gás natural, 2,2 bilhões, dá 40, né? 80%. 40 de 49. 40 de 49 é setor regulado. Pelo amor de Deus. A gente consegue fazer aquilo que o Márcio falou, a gente consegue melhorar o atendimento ao cliente, né? Porque esse investimento aqui, obviamente, vai gerar muito melhora na qualidade da prestação de serviço. A gente consegue ser uma empresa que é um instrumento muito positivo para o desenvolvimento de Minas, porque isso aqui atrai investimento para Minas, e ao mesmo tempo a gente consegue agregar base e gerar rentabilidade para o acionista. Então, essa situação é uma situação ótima, porque a gente consegue ter foco no cliente, a gente consegue apoiar o Estado de Minas, que obviamente vai gerar mais carga para nós também, e gerar mais imposto para o governo de Minas, e ao mesmo tempo, isso aqui tudo é base, e a base entra na tarifa, tá certo? E nós seremos devidamente remunerados. Né? Então, essa foi a lógica. Eu lembrei aqui agora assim, quando nós estávamos discutindo esse assunto, eu me lembro que contratamos uma consultoria, né? Faz aqueles quadros bonitos, e tinha a opção focar em Minas e vencer, e tinha uma outra que era tentar de novo. Por que tentar de novo? Porque essa Taesa deu certo. Então nós podíamos tentar de novo. Nós não vamos tentar de novo, não. Nada de querer ser private equity. Private equity é para outros. Nós não somos uma empresa de private equity para ter participação minoritária. Tem um monte de gente que é muito bom fazer isso. Mas os nossos private equity final judicial não é a melhor coisa. Né? Então, assim, não queremos. Né? Queremos focar em Minas e vencer. Então, é esse o plano de investimento. A gente tem, isso aqui tem um negócio que né, dos 49, nós já investimos 13,6, portanto, faltam 35, né, Carol? Sempre 35,6? São 35,6 bilhões, que é o plano 24, 28. Tem uma informação aqui que eu acho legal comentar, que desses 35,6, 2/3 já está contratado. Né? Então, esse é um número importante, porque, como o Márcio disse, eu vou falar mais suave do que eu vou falar sociedade de economia mista, que é mais bonito, mas uma sociedade de economia mista tem dificuldade de licitação, não é, Josias? A gente sabe o quanto que às vezes demora, porque demora muito para você fazer a licitação. Então, este plano aqui já está 2/3 contratado. Né? E, obviamente, tem uma outra restrição. Aonde não é setor regulado, a gente só irá investir se tiver um PPA associado. A gente não vai investir spot. Tá? E, junto disso aqui, obviamente eu estou falando aqui do plano de investimentos, obviamente que temos a nossa comercializadora, que é um sucesso incrível. Né? Então, dentro daqueles resultados ali que a gente colocou, muito resultado ruim, este aqui, quando a gente perdeu as concessões aqui, a gente conseguiu criar um mercado muito grande para a comercializadora. E esse é um grande golaço que a empresa fez. A empresa é líder em comercialização, né? E nós queremos continuar essa liderança, seja no Mercado Livre, seja agora no mercado varejista.
e o tema do foco no cliente, para nós é um tema que eu acho que é um tema que a gente precisa ser protagonista no setor elétrico. O setor elétrico não está, em geral, focado no cliente, né? O setor elétrico está acostumado a trabalhar com monopólio e a preocupação do cliente não é central. Então, esse é o plano. Aqui a gente trouxe os resultados desse turnaround, né? Que eu acho que no final, queria achar uma palavra em português, mas não achei. Então fica turnaround mesmo. Isto aqui, assim, a gente pegou os nossos concorrentes aqui, que vocês conhecem, que são as empresas listadas em bolsa do setor elétrico, e olha o quanto a gente ganhou participação relativa. Então, não só o EBITDA saiu de 3.700 para 8, né? Como em porcentagem saiu de 5,8 para 8,2. Então, assim, a gente cresceu em relação ao mercado. Não só que a gente cresceu em relação a nós mesmos, que obviamente crescemos bastante em relação a nós mesmos, mas nós também crescemos em relação ao mercado. Lucro líquido de 5,8 foi para 16. Ou de 1,7 foi para 5. Então, assim, né, em termos de EBITDA, a gente um pouquinho mais que dobrou. Em termos de lucro líquido, são 3 vezes. E em termos de investimento, são quase 6 vezes, 5 vezes e meio. Saímos de 954 milhões para 5 bilhões e meio nos últimos 12 meses. E quando a gente olha, saiu de 3,8 para 8, mais do que dobrou a participação relativa no setor. Quando a gente olha as empresas listadas em bolsa. Tá? Teria muito mais dificuldade de fazer isso aqui para o conjunto das empresas elétricas. Então, a gente pegou as empresas em bolsa só para dar uma ideia do resultado do ponto de vista relativo, ou seja, não é só que a gente está crescendo, a gente está crescendo mais rápido do que a média do setor. E para os nossos representantes de bancos aqui, preciso agradecer aqui os representantes de banco, têm nos apoiado muito aí com mercado de capitais. A dívida líquida caiu de 3,2 para 1 vez, dívida líquida EBITDA, né? De 3,2 para 1 vez. O rating acho que subiu 6 notes, né? Subiu 6 notes nesse período, mas hoje é duplo A+, e a gente acha que tem que ser triple A, entendeu? Ainda temos isso, viu, Márcio? Ainda temos isso como temos que ir atrás desse triple A. Então, essa eterna insatisfação eu acho boa. E acho que assim, a gente tem que ir atrás e vai conseguir, sim, o triple A. Então, eu diria que isso aqui é um pouco essa base, né? Assim, uma gestão focada no básico, entendeu? Que é ser eficiente, que é buscar investimentos regulados, rentáveis, e aqui estão com uma equipe renovada, integrada, né? E aqui estão os resultados. E esses resultados, eu falei muito de CEMIG, mas estou vendo aqui Gasmig, a gente está com toda a diretoria aqui, tá? Então, sintam-se à vontade, está aqui o Colom e o Cadu. Até esqueci o seu sobrenome, Cadu, mas já lembrei, Carlos Eduardo Moraes. É tanto Cadu que a gente esquece. Da Gasmig, estamos construindo um gasoduto novo, tá certo? Até Divinópolis, que é assim, depois de muitos anos. Então, assim, quando a gente olha isso aqui, vamos ter assim, gasoduto novo depois de 20 anos sem construir gasoduto. Voltamos a investir em geração, né, que inauguramos aí em geração centralizada, acabamos de inaugurar uma usina de 90 mega, tem outra de mais 90 mega, 180 mega, com cliente associado, no Spot tem um PPA associado também, há muitos anos não fazia investimento em geração. Ganhamos um leilão de transmissão, estamos crescendo muito em reforços e melhorias, outra coisa que estava há muito tempo sem ganhar leilão de transmissão. E em distribuição, obviamente, depois aqui tem o Marney para falar, mas temos muitos e muitos investimentos só em subestação. Quanto que nós estamos? Toda semana? Não, de novas subestações. Nós tínhamos 110. Tem que atualizar, porque cada dia inaugura uma nova subestação, entendeu? Mas a gente, quando a gente chegou, tinha 414 subestações, já inauguramos 110 subestações. A gente cresceu, e o plano é crescer 200 subestações, ou seja, crescer 50% da capacidade. E, como o Márcio comentou, tem todo um tema
de transformação tecnológica que é espetacular. Que primeiro nasceu da gente ter, a gente queria ter isso tudo próprio. Nosso sistema operacional, né, Vilani, era próprio, a gente tinha o sistema de controle da operação, nosso era nosso. Hã? Eu, quando entrei, quantos anos estava atrasado, Vilani? Eu não lembro. Sistemas da década de 90. A gente agora está atualizando por um ADMS, por sinal não é nem um ADMS, é um DERMS, né? É DERMS que é Distributed Energy, ou seja, a gente vai fazer o controle para a geração distribuída. Não é nem só o controle operacional da distribuição, mas vai incluir também toda a intermitência da geração distribuída, que é de mercado. Ponto final, entendeu? E que qualquer atualização nova, imediatamente a gente consegue atualizar. Então, tem também um avanço muito grande do ponto de vista quântico que o Márcio coloca, de SAP, de ADMS. Perdão, Márcio, você ia falar? Uma? A legenda aqui é em relação ao setor de energia das empresas listadas em bolsa. O quê? Tá. Mas isso aqui tudo depois ficará disponível, né? O ponto aqui a gente ganhou participação em relação às empresas listadas em bolsa. E aqui é o que o Márcio colocou, aqui esse é o grande finale, né? A gente, de fato, antes da eleição do governador valia 10,6 bilhões, né? No dia 16 de agosto, ontem foi até um pouquinho mais, né? Mas tudo bem, a gente pôs aqui 16 de agosto, valia 35 bilhões, tendo pago, aqui sim está somado o dividendo extraordinário, né, da venda da aliança, tendo pago 12,7 bilhões de dividendo, está aí, né, 394% de valorização das ações preferenciais, 457 das ordinárias, e um pouco como o Márcio disse, obviamente a gente segue ainda muito animado para seguir essa transformação, né? Com a execução do maior plano de investimento da história, com a busca permanente de redução de custos e de melhoria da qualidade do gasto, que esse é um tema importante também, né? A gente, por exemplo, não fazia manutenção preventiva, hoje a gente consegue, dentro do gasto da despesa regulatória, fazer manutenção preventiva, o que melhora muito para frente, com um tema importante de modernização da governança, né, de diminuir a burocracia. Acabamos de contratar uma empresa de consultoria para trabalhar exatamente o tema de buscar mais agilidade, buscar mais simplificação, com foco no cliente, tendo o Márcio Uti de presidente do Conselho de Administração, com tudo que ele fez na história dele, com alpargatas, assim, não dá nem para imaginar que nós não temos que ter um foco absoluto no cliente, né? E que é um tema cultural extremamente desafiador, porque assim, e eu tenho certeza que usando a força da marca e a gente tendo capacidade de se preocupar e atender o cliente, a gente tem toda a condição de continuar aqui a liderança no mercado livre e também no mercado varejista de energia. E por fim, depois nós temos uma apresentação sobre isso. Isso aqui, por sinal, se deixar, se eu for começar a falar desse tema de transição energética aqui, aí nem vale, porque aí é mais meia hora. Mas eu acho que assim, o Brasil tem oportunidades únicas em transição energética, né? E não dá para a gente não ser protagonista e trazer Minas junto dessa transição energética e atrair investimentos para Minas e trazer